Olá, seja muito bem-vindo! O meu nome é Esteban, do canal Rede Ebsat TV, o seu canal de notícias do Flamengo. Então vamos às novidades do Mengão de hoje. Guerreiro faz gesto obsceno para a torcida do Flamengo após ser expulso por xingar árbitro. Então o atacante Paulo Guerreiro perdeu a cabeça na derrota do Internacional para o Flamengo por 3-1 na noite de quarta-feira no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, após xingar o quarto árbitro e levar um cartão vermelho. O camisa 9 do Colorado fez um gesto obsceno para a torcida do rubro-negro, enquanto se dirigia para o túnel dos vestiários. Os flamenguistas xingaram o ex-jogador do time que, de cabeça quente, tocou nas partes íntimas para responder às provocações. O torcedor Pablo Leonardo filmou o momento que o peruano fez o gesto. As imagens foram publicadas pelo repórter Renan Moura, da Rádio Globo. Então, o Guerreiro ontem perdeu a cabeça, mas nós conhecemos ele dos tempos do Flamengo, né? Até o Rodrigo, o zagueiro do Vasco, fazia o nome em cima dele, né? Quem não lembra, né? Então ele é acostumado a fazer esse tipo de coisa, né? E a imprensa ainda defende, né? A imprensa, infelizmente, aí está dizendo que o juiz favoreceu o Flamengo, né? Então os caras estão de brincadeira, né? Essa imprensa bairrista. Eu não vou citar nomes aqui, porque eles não merecem audiência nenhuma. E os idiotas que assistem e que divulgam esses caras, fiquem à vontade, né? Mas eu não vou fazer nome. Eu só acho uma pouca vergonha essa imprensa maldita. Então o Guerreiro levou um cartão vermelho direto aos 43 do primeiro tempo, quando o Inter já perdia por 1-0, antes de xingar o árbitro que relatou o episódio na súmula e afirmou que o peruano gritou "Fuck you". Fuck you. Em inglês, o centroavante reclamou de um suposto pênalti sofrido em um lance com Rodrigo Caio dentro da área. O árbitro mandou o jogo seguir e sequer chamou o VAR. Então o jogador perdeu a cabeça quando viu sangue no supercílio, que ficou aberto depois de um choque com Rodrigo Caio. Mas foi apenas um choque. Então isso é uma coisa do jogo, é contato, né? Ninguém teve culpa, mas infelizmente, né? Mas então o Jorge Jesus deu um recado para ele, né? Jorge Jesus, então, em relação ao atacante peruano, na coletiva de imprensa, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, criticou a atitude do jogador, que no fim do primeiro reclamou bastante com o árbitro após choque de cabeça com o Rodrigo Caio, por isso levou vermelho. Para o português, o camisa 9 acabou tirando o Colorado do jogo. Veja o que falou Jorge Jesus. Então, na súmula da partida, foi aquilo que a gente comentou, né? Foi um xingamento em inglês, né, que ele falou, né? Expulso, né, por ofender o árbitro, o senhor Graziani Maciel Rocha, com seu dedo médio em riste, dizendo as palavras, né? Após se dirigiu em minha direção, socando o ar, chutando o chão e proferindo as palavras, né? Aquelas palavras em inglês que eu acabei de citar a vocês, necessitando ser contido por seus companheiros para deixar o campo de jogo. Na próxima rodada, o Flamengo encara o São Paulo no sábado, dia 28, também no Maracanã. Já o Internacional recebe o Palmeiras no Beira-Rio domingo. Então é isso aí, galera. Uma notícia também boa é que o Flamengo e CBF abrem diálogo e tendência é Reinier ser liberado até volta de Gabigol e Rodrigo Caio. Partes flexibilizam para que tenham necessidades atendidas. Conversas apontam a apresentação para Mundial. Após jogos contra Atléticos, acordo inclui vascaínos. O vascaíno também é o Thales Magno, né, que é jogador do Vasco, também está neste acordo. Do enfrentamento ao diálogo para que todo mundo fique satisfeito, o Flamengo e CBF caminham para um consenso a respeito da participação de Reinier no Mundial Sub-17. O clube externou o desejo de não liberação para a disputa que acontece no Brasil, e as partes assinaram com um acordo. O jovem permanece à disposição de Jorge Jesus até que Gabigol e Rodrigo Caio retornem dos amistosos pela equipe principal em Singapura. A tendência é que a solução seja confirmada em breve. Com isso, o Reinier seria opção para as partidas contra o Atlético Mineiro, dia 10, e Atlético Paranaense, dia 13.
mesmo que a preparação da seleção sub-17 tenha início no dia 7 de outubro, na Granja Comari. No dia 14, com a chegada da dupla, que estará por conta de Tite, para os amistosos contra Senegal e Nigéria, o garoto sobe a serra para se apresentar ao técnico Guilherme Dalladea, em Teresópolis, visando o Mundial. As conversas beneficiam também o Vasco, que contaria com Thales Magno pelo mesmo período. O martelo ainda não está batido, mas Flamengo e CBF flexibilizam no sentido de um entendimento para que nenhum dos dois seja prejudicado e também para evitar uma disputa na justiça. Renier e Thales são os principais jogadores da seleção que disputa a Copa do Mundo da categoria entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro em Brasília. Goiás e Espírito Santo. Caso se apresentasse no início da preparação dia 7 e o Brasil vá até a final, os dois desfalcariam os clubes em 10 rodadas, né? É muito tempo, né? Então, na última segunda-feira, 3 dias após as convocações das seleções sub-17 olímpica e principal, Marcos Braz revelou a posição do Flamengo, que também não terá Arrascaeta, chamada pelo Uruguai na data FIFA. A gente perde o Gabriel, o Rodrigo Caio e tem a situação do Renier. As outras são datas, né? E que impossibilita de tomar uma atitude, mas que a gente entende que existe uma possibilidade de questionamento. O Flamengo fará, né? O clube não quer liberar. Todos foram avisados, inclusive o atleta. Então tudo indica que o diálogo vai ser resolvido, né? Com diálogo, e a questão será sanada, né? Com certeza. Mas fazendo uma pequena análise do jogo de ontem, né? Então nós poderemos considerar o talento de Everton Ribeiro, que abre o caminho, e a fusão de Arrascaeta e Gabigol, que decide para o Flamengo, né? Então, o que nós podemos dizer aqui? Um drible, um susto e um atropelamento. A rigor, o Flamengo e Inter tiveram apenas 15 minutos de jogo equilibrado na noite desta quarta-feira no Maracanã. Mas ainda assim, a 8ª vitória consecutiva do líder do Brasileirão apresentou lances interessantes que deixam lições e apontam maturidade. O talento de Everton Ribeiro abriu o caminho diante de um Colorado que aprendeu com a eliminação na Libertadores e chegou ao Maracanã ainda mais fechado defensivamente. A displicência de William Arão e Rodrigo Caio permitiu um impensável empate do adversário com 2 jogadores a menos. E a chacoalhada acende uma equipe que parecia morosa para construir o placar com autoridade e fazer valer o ingresso dos quase 65 mil presentes. No fim, a fusão Gabigol e Arrascaeta fez a diferença mais uma vez. Com 76% de posse de bola, 22 finalizações contra 2 e 8 chances reais de gol diante de apenas uma do Internacional, deixam claro a superioridade rubro-negra no Maracanã. O lance do pênalti sobre Gabigol, no entanto, fez a diferença para o desenrolar do jogo, e a qualidade técnica de Everton Ribeiro foi determinante para isso. O raciocínio rápido para driblar Nonato e achar o centroavante aos 15 desorganizou a estratégia defensiva até então bem executada pelos colorados. Ao contrário das quartas de final da Libertadores, quando apostou em D'Alessandro e Rafael Sobis, o Dair Helman escalou o Inter com 4 volantes e congestionou o meio-campo. O Flamengo não encontrava espaços a partir da intermediária ofensiva e trabalhava paciência para se aproximar do gol de Marcelo Lomba. O drible do camisa 7 desmontou a segunda linha de 4 dos gaúchos e o vacilo de Klaus completou o serviço, que resultou em pênalti, e a expulsão de Bruno e o gol de pênalti, né? Com 1 a menos, o Inter ficou ainda mais retraído e tentava ao menos proteger sua área. Em alguns momentos, Guerreiro era o jogador mais avançado, praticamente na meia-lua, e o Flamengo acabava apelando para chutes de média distância. A expulsão do peruano aos 43, no entanto, sepultou as chances coloradas, e a etapa final passou a ser praticamente protocolar, né? A vitória do Flamengo, praticamente por conta do segundo ponto de destaque da partida, o cochilo da defesa rubro-negra. Os 9 jogadores atrás da linha da bola e bem recuado indicavam um Internacional preocupado em não sofrer uma goleada, até que Patrick partiu sozinho em disparada. Ganhou dividida com Arão, ganhou dividida com Rodrigo Caio, e o buraco na entrada da área permitiu que Edenilson livre empatasse o jogo. 3 minutos após a volta do intervalo.
incredulidade no Maracanã e chacoalhão determinante para mudar a postura do Flamengo daí em diante. Então, em inferioridade numérica, nem mesmo o mais otimista dos colorados seria capaz de acreditar em segurar o empate por mais de 40 minutos, menos ainda que o time de Jorge Jesus passou a jogar. O Flamengo voltou a ser o Flamengo, líder do campeonato, intenso, envolvente e letal. Como se não bastasse, contou com o padrão Arrascaeta de decidir jogos. O uruguaio escorou 2 cruzamentos de Rafinha para resolver a parada, de cabeça para o fundo das redes, de pé esquerdo para servir Bruno Henrique. Pronto, 3-1 no placar, 10 gols e 8 assistências para o camisa 14 no Brasileirão, e mais 3 pontos no topo da tabela. Com o corpo inclinado e tocando os dedos, Gabigol e Arrascaeta repetiram a comemoração da fusão em referência ao desenho animado Dragon Ball Z. Soma de forças que mais uma vez fez a diferença a favor de um Flamengo que cedeu o direito até de vacilar, mas não deu chance para mais um adversário da parte de cima da tabela. Mas é isso aí, meus amigos. Meu amigo e minha amiga, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aquele like maroto no vídeo e ative o sininho das notificações. Estou indo, galera, mas em breve voltarei com mais notícias do mais querido do Brasil. Saudações rubro-negras, isto aqui é Flamengo. Um forte abraço a todos.